milagre. Como que você tá fazendo o som? Milagre. Hoje tem algumas coisas pra fazer, eu tô editando um vídeo agora no YouTube. Pra postar no YouTube, na verdade. E daí depois eu vou pra academia, vou almoçar, depois eu vou pra academia. E quando eu voltar eu tenho que estudar pra prova. Eu já aviso que não sei nada. Eu preciso realmente estudar. Eu odeio acústico, me disseram pra abstrair, só dá uns puxuco. Me dei ao luxo de não levar pra cama, talvez por isso. 2 hours later. Buenas noites. Pessoal, sumi durante o dia, mas tá. A primeira coisa que eu preciso contar é que eu preciso urgentemente de um tripé. Eu tô segurando meu celular na mão. A imagem fica tremida, não tem jeito. Mas voltando pro assunto, eu falei que eu tinha que estudar. Estou aqui com o texto, os meus textos, pra vocês, impressos, sobre Freud, psicanálise. Porque pra quem não sabe, eu tenho prova de psicanálise segunda-feira. Uma prova aberta, questões discursivas, sobre 4 textos específicos de Freud. Eu comecei a estudar sobre eles. Já li um dos textos. Esse é o menor deles. Então, tipo assim, por isso que eu comecei por ele, porque é o menor. E ele fala por cima sobre o que é psicanálise. Grifei algumas partes importantes e vou mostrar pra vocês, tá? Coloquei ali um lo-fi tocando, porque eu estudo com lo-fi, eu me acostumei. Mas aqui é um texto muito básico de Freud, que é sobre a psicanálise, é um texto publicado em 1913, mas escrito em 1911, que é sobre a psicanálise. É basicamente um texto onde ele explica o que é a psicanálise, onde ele acaba explicando sobre o que é a psicanálise, mais ou menos, e sobre algumas coisas básicas da psicanálise. Decidi começar por esse texto, por quê? Porque ele é básico. Porque os outros textos eu vou mostrar pra vocês. O outro texto é a resistência da psicanálise, que é basicamente o ego, o id e os outros trabalhos de Freud. Freud. Por que eu falei Freud, gente? Ah, me desculpem. E esse aqui é sobre a hipnose e o método catártico. Eu sempre falo errado. Esses são os 3 textos que eu mandei imprimir. Tem um 4º texto que eu escrevi aqui, que é esse aqui, o livro de Freud e o Inconsciente, que é um livro que eu já mostrei. Na verdade, acho que no meu outro vídeo estudando. Que é... A professora pediu que vai cair o capítulo 1 e a introdução, então eu anotei. Esses outros aqui são os que eu já imprimi. Eu falei muito. Mas eu vou explicar basicamente pra vocês como eu estudo, como eu vou estudar pra faculdade. Por quê? Porque a gente estudar pro vestibular é tecnicamente mais fácil em questão de você achar informações confiáveis. Eu acho que os universitários de plantão vão me entender que não é tão fácil você achar informações assim na internet que sejam confiáveis. Psicologia, eu achei um pouquinho mais difícil ainda, porque assim, parece que todo mundo é doutor em psicologia hoje em dia. Mas você vai procurar saber, a pessoa nem faz psicologia, você fica tipo assim... Não faz sentido. Mas a questão é, hoje eu li esse texto sobre a psicologia, é literalmente o nome do texto, um texto de Freud, que eu mostrei pra vocês. Eu grifei todos os assuntos que eu achei importantes que poderiam cair na prova. E o que eu fiz? Eu utilizei de post-its para poder escrever sobre assuntos importantes que eu tirei do próprio texto. Por exemplo, eu tenho eu usei das próprias palavras de Freud para poder explicar sobre o que é a psicologia nas palavras dele, para que eu possa entender. E da mesma forma sobre como surgiu as histerias, quais são os sintomas das histerias,
E assim por diante, sobre temas que falam nos textos, porque daí eu me preparo pra prova com base nos textos, e não sobre informações aleatórias que eu posso pegar na internet. Entendeu? E um fato muito aleatório, eu descobri que o ChatGPT é um mentiroso. Calma, não é tanto assim. O ChatGPT é uma inteligência artificial. E às vezes inteligências artificiais criam, na verdade, referências que não existem. Tudo que você fala numa universidade você precisa de referências. E o ChatGPT criar referências é uma coisa que eu fiquei meio, tipo, um pouco meio preocupante. O resumo é, eu estudo com base em questões. Nisso eu vou ver se eu vou procurar alguma IA que seja confiável para que ela leia esses textos em PDF pra mim e formule questões pra mim, assim. Aí é isso. Eu não sei se hoje eu vou estar terminando de estudar. Vou estar terminando só de fazer os post-its, mas amanhã eu volto pra mostrar com vocês certinho tudo. Buenos dias! Como vocês estão? Hoje é domingo. Yasmin, você falou que você iria estudar no sábado. Sim, eu falei. Eu sei que eu falei. Eu estudei? Não. Procrastinei? Sim. Brincadeira, não procrastinei. Procrastinei sim, não vou mentir. Mas eu também fiz as coisas que eu precisava, que no caso eu iria fazer hoje, que eu iria estudar ontem, mas eu já fiz ontem e hoje eu só vou estudar. O que eu fiz? Eu limpei banheiro ontem, eu limpei a casa, eu organizei algumas coisas que eu tava precisando. Pintei minhas unhas. Isso hoje eu ainda vou fazer. Eu acabei de ler mesmo, tipo, ler, prestar atenção, bonitinho, de Freud. Esse texto que é as resistências da psicanálise. E eu fiz uma coisa que acho que vocês viram aí, que foram tipo assim, gente, ficou feio, mas o importante que presta. Que foram flashcards, que tem tipo assim, aqui eu botei algumas questões sobre o primeiro texto e respostas no final. Eu já fiz essas questões, fiz resumos, que eu preguei na parede, acho que vocês viram no take de sexta-feira à noite que eu estudei. Sexta-feira à noite eu estudei. Mas é isso. Vou agora, o que eu vou fazer? Vou fazer questões sobre esse texto de Freud. Nisso eu ainda vou fazer algum resumo sobre isso. Depois eu vou dar uma pausa. Porque eu vou almoçar. Agora, deixa eu ver que horas são. Agora 12h45. Yasmin, você está com vontade de almoçar? Não vou almoçar agora. Quando eu fico estudando, eu esqueço de comer, gente. Então, tipo assim, lembrei que eu tenho que comer que agora é 12h45. Mas eu não tô com fome agora. Então, eu vou continuar estudando, terminar esse texto em específico de fazer o resumo e as questões. E depois eu vou estudar. Depois eu vou almoçar. Depois eu vou ler o outro texto de Freud, que eu gravei. Tá aqui. Que esse é um pouquinho maior ainda. Acho que eu deveria estar lendo ele agora. Mas vou terminar de estudar o segundo texto pra depois ir pro terceiro, porque eu tô fazendo assim, com a minha divisão de estudo, gente. Como psicologia basicamente é baseada em textos, é um pouco meio difícil pra estudar assim, sabe? Nisso, eu leio os textos, faço uma leitura. Uma leitura como é que eu faço? Grifando partes importantes dos textos. Tipo assim, dá pra vocês verem. Porque quando eu grifo os textos, eu consigo entender melhor. Tipo assim, eu me forço a focar melhor nos textos. Porque é muita coisa pra ler, são muitos termos científicos e eu fico meio, tipo... Não é nem termos científicos, mas termos que eu não estou acostumada nas leituras que eu faço. Aí, nisso, que eu faço depois, eu faço resumos, mas não um resumo, tipo... São mini resumos de partes que eu acho que, assim... Por exemplo, o que a teoria
psicoanalítica sustentou. Aí eu faço tipo, essa pergunta e respondo como um leve resumo sobre isso. E depois eu faço questões. Aí eu achei prático eu cortar esses flashcards que eu tenho. Eu cortei eles na metade e fazer esses aqui, ó. Porque daí nisso aqui eu consigo levar na bolsa e estudar antes da prova. Estudar é uma palavra muito forte. Revisar antes da prova. Aí eu vou fazer a mesma coisa com resistência da psicanálise. Tenho esses outros aqui. Vou estar cortando agora eles. Fazendo questões sobre pontos que eu acho importantes do texto pra poder revisar. Minha revisão eu vou fazer amanhã cedo. Hoje eu vou terminar de estudar. E amanhã eu vou fazer revisão. Porque amanhã tem a prova. Ai, Deus do céu. Agora, um ponto sobre... Não sei. Yasmin, você ainda tá no primeiro período. Tem muita coisa pra você ver. Sim, com certeza. Mas eu estou... Eu não sei, gente. É porque é muito contraditório. Mas eu tô apaixonada em análise do comportamento e psicanálise. Tipo assim... Totalmente diferentes. E eu gosto das duas, tipo... Aí é isso. Eu tô tendo... Gente, de abordagem até agora, eu só tô tendo psicanálise, Gestalt e análise do comportamento, que é o behaviorismo. Gestalt, gente, eu sinto muito. Eu não tô entendendo nada em Gestalt, nada. Tipo assim, a última aula eu entendi. Sobre a relação eu isso, eu tu. Eu entendi, fiz bastante anotação sobre isso, mas antes disso, não sei. Eu acho muita viagem. Mas o que eu tô reclamando? Eu entrei em psicologia. Então, viagem é a coisa mais normal que vai ter no meu curso. Mas é isso. Eu vou estudar, que é melhor pra minha vida. Buenas noites. Agora são, deixa eu ler pra vocês, 7h10 da noite. Gente, eu fiz uma pausa bem longa. Eu parei de estudar, acho que era 2h30 da tarde. Aí eu voltei, era 5h30. E eu terminei de ler esse texto. Estou nesse momento terminando flashcards sobre esse texto. Já fiz um PDF com 30 questões, que são as 30 questões dos flashcards, mas algumas eu coloquei no flashcard só as mais importantes, que são que eu vou levar amanhã pra faculdade pra revisar antes da prova. O que eu vou fazer agora? A professora disponibilizou os slides que ela usa em sala de aula no Classroom. Eu vou agora estudar, ver os slides e ver se tem alguma coisa no slide que eu não peguei ainda, que não fixei. Vou revisar pelos slides agora que ela passou em sala de aula. E aproveitar que um dos slides que ela passou foi de um dos textos que eu não li ainda. E eu, sinceramente, acho que não vai dar tempo pra ler ele, porque ele tem mais de 30 páginas, pelo que eu vi. Eu vou tentar, mas eu não garanto terminar. São slides que eu, em sala de aula, anotei e botei tudo aqui. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Teoria e Sistemas Psicológicos 1. Eu vou fazer isso agora. Depois eu vou jantar. Aí vou dar uma pausa um pouco, porque se eu estudar o dia todo eu vou ficar maluca. Lembrando que eu vou levar vocês comigo amanhã pra aula, então não se preocupem. Eu tô com um pouquinho de medo, porque vai ser literalmente a minha primeira prova da faculdade. E eu não sei quais como são, então, tipo, tô com leve cagaço. Não vou mentir. Eu não mostrei pra vocês, mas isso aqui, ó. Esses são os slides que ela postou. Esse é o primeiro slide. Eu vou estudar ele inteiro. Ele não é muito longo, graças a Deus. Eu já vi muitos maiores. E esse outro.
Mas o resumo é esse, eu vou agora fazer isso. Ver os slides aqui, começar pela introdução. Depois o capítulo 1. Buenos dias! Gente, tô me arrumando pra ir pra faculdade. Esse é meu look. Uma calça. Eu vou botar esse tênis. Eu revisei as questões de psicanálise agora de manhã com a minha colega de quarto. Tô feliz porque eu tô sabendo quase tudo. Só tem algumas que eu tô errando. Tô indo pra faculdade agora. Agora são 11 horas. Tô me arrumando só, botando a roupa, vou levar minha marmita, minhas coisinhas. Aí, chegar lá eu mostro pra vocês, vou revisar ainda, antes da prova. A prova é 1h30 da tarde. E é isso, tomara que tá tudo certo. Tô um pouquinho nervosa, não vou mentir, mas vou terminar de me arrumar pra não perder o ônibus. Eu não sabia dessa, não. Ele fez com o amigo dele. Ele fazia experimentos com cocaína, ele ingeria cocaína. Pra saber, tipo assim, ele até indicava pacientes usarem, né? Dá oi. Dá oi. É do vlog, é? É do vlog. Ó, se a gente for fazer aquele vídeo... Ó, você não falou que queria aparecer no... Se a gente for fazer aquele vídeo com a sua expectativa pra nota...